mais essa noite que se irradia em paz e harmonia. Iniciamos a abençoada tarefa do SOS à distância. Que a bondade de Jesus nos acolha em sua seara de amor e trabalho fraterno, abençoando a todos. Pai nosso, Criador de todos e de tudo, gratidão pela bênção da vida, pela paz do nosso coração, pelo lar que temos para voltar, pela família unida e pela oportunidade bendita de termos como roteiro o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Gratidão, Pai amantíssimo, por termos Jesus, o Mestre dos Mestres, delineando o caminho na exemplificação do Evangelho de amor. Que os céus, o pontinho luminoso que construíste, Senhor, nas terras de João Ramalho, possa estar vibrante, acolhendo todos os sofredores e dando também orientação segura do caminho a seguir, sem fugirmos do Evangelho à luz da doutrina consoladora que é o Espiritismo. Que a reunião desta noite possa trazer a paz interior e que todos os tarefeiros sintam o dever cumprido em benefício do sofrimento que alastra de forma assustadora. Que cada trabalhador da seara compreenda a grande responsabilidade de exemplificar aquilo que deseja magnetizar para os que ouvem com atenção. Que a misericórdia infinita possa chegar em cada leito de dor, onde o sofrimento se alastra, e que, na condição de pequeninos aprendizes, mas gratos somos pela oportunidade de estar na seara, ofertando as nossas mãos para servir. Que a equipe médica de Dr. Bezerra de Menezes e todos os seus auxiliares possa estar ativa no socorro aos enfermos. E a nossa gratidão se expressa pela oportunidade de estarmos em seu nome, orando, quando possível, orientando para que a esperança renasça na pátria brasileira, para que ela seja o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Permita-nos, Papai do Céu, a exemplificação dos ensinos que Jesus e Kardec, como educadores bondosos, nos trazem. Gratidão para podermos orar em nome de Jesus, a prece que Ele nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, Senhor.
perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, porque teus são o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Que a paz prevaleça na terra, Senhor. Boa noite a todos. A nossa lição desta noite é do livro Vinha de Luz. É a número 66 e o título dela é Inverno. Procura vir antes do inverno. Isso está em Paulo, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 21. Claro que a análise comum deste versículo revelará a prudente recomendação de Paulo de Tarso para que Timóteo não se arriscasse a viajar na estação do frio forte. Na época recuada da epístola, o inverno não oferecia facilidades à navegação. É possível, porém, avançar mais longe, além da letra e acima do problema circunstancial de lugar e tempo. Mobilizemos nossa interpretação espiritual. Quantas almas apenas se recordam da necessidade do encontro com os emissários do Divino Mestre por ocasião do inverno rigoroso do sofrimento? Quantas se lembram do Salvador somente em hora de neblina espessa, de tempestade ameaçadora, de gelo pesado e compacto sobre o coração? Em momentos assim, o barco da esperança costuma navegar sem rumo, ao sabor das ondas revoltas. Os nevoeiros ocultam a meta e tudo em torno do viajante da vida tende à desordem ou à desorientação. É indispensável procurar o amigo celeste ou aqueles que já se ligaram definitivamente ao seu amor, antes dos períodos angustiosos, para que nos instalemos em refúgios de paz e segurança. A disciplina, em tempo de fartura e liberdade, é distinção das criaturas que a seguem. Mas a contenção que nos é imposta, na escassez ou na dificuldade, converte-se em martírio. O aprendiz leal do Cristo não deve marchar no mundo ao sabor de caprichos satisfeitos, e sim na pauta da temperança e da compreensão. O inverno é imprescindível e útil, como período de prova benéfica e renovação necessária. Procura, todavia, o encontro de tua experiência com Jesus antes dele. E assim, queridos amigos, mais uma vez temos uma reflexão bastante significativa para fazermos com relação a essa lição que Emmanuel nos traz através do nosso querido médium Chico Xavier, e aonde vem nos trazer, corações queridos, algo que normalmente é assim que nós nos posicionamos na nossa vida. Tudo quando está muito bem, tudo encaminhando, tudo corretamente, no fundo do coração, nós esquecemos de Jesus. Nós esquecemos dos seus ensinamentos. Nós nem nos preocupamos em saber se corações próximos nossos estão precisando da nossa ajuda. E aí a vida que nos reserva situações inesperadas, né? Muitas delas, essas situações são provocadas até mesmo diante de uma dificuldade do nosso corpo físico, que por algum motivo, né, e nós sabemos que existem aí as leis reencarnatórias, porque muitos corações se veem naquela situação, tomam cuidado, são pessoas que estão sempre atentas à sua saúde, fazem tudo de um jeito correto, se alimentam adequadamente, mas aí surgem sim os imprevistos, né? Surgem sim aquelas situações
que a gente é obrigado a procurar ajuda médica. Nos dias de hoje, é muito comum os nossos médicos, né? Os nossos estudiosos, quando identificam uma situação delicada na nossa saúde, eles são muito claros em nos informar qual que é o nosso problema, o que é que está agravando o nosso coração. E diante desta situação, nós nos deparamos muitas vezes com situações muito delicadas, onde os médicos nos falam claramente qual que é o nosso problema. E diante disso, né, esses diagnósticos nos mexem com o nosso coração. Porque muitos deles, aos olhos, né, da nossa medicina, estamos aí num caminho sem volta. Estamos a caminho de uma doença que pode nos levar ao desencarne, à morte do corpo físico. E diante dessa situação, não especificamente essa, né, de uma situação onde a gente recebe aí um diagnóstico que mexe com nós, e a partir deste momento, algumas pessoas, procuram ajuda. E essa nossa reunião é uma delas. É uma forma de trazermos para o nosso coração a esperança, a confiança e pedir a Deus que, acima de tudo, seja feita a vontade dele, pois ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Então, esse é um ponto que a grande maioria de nós passamos por essa situação. Mas existem outras que Emmanuel nos coloca, e aí ele assimila essa questão do inverno, né? Que nós precisamos ser prudentes. Nós sabemos que na nossa vida, nós nos deparamos diariamente com situações que exigem do nosso coração muita prudência, existe no nosso coração muita vigilância, existe a necessidade de alimentarmos o nosso coração de bons sentimentos, de podermos pensar no bem, viver no bem e poder praticar esse bem. E quando nós fazemos esse tipo de coisa, né, temos essas atitudes, nós não estamos preocupados, de repente, se estamos adoentados ou não. Muitas vezes nós nem sabemos. O que o nosso coração se enche de alegria é de saber que a gente pode sim tirar do nosso coração vibrações de amor, de carinho, e pedindo a Deus para que possa socorrer e amparar corações que passam por situações difíceis da vida. E a saúde é uma delas. Existem muitas outras. Muitos corações se adoecem porque estão depressivos, não estão aceitando a vida, a escola da vida, como ela está se apresentando. E diante dessas situações, muitas vezes se rebelam, se posicionam, até mesmo dizendo a injustiça de Deus. Que aí seria uma situação um pouco mais, eu diria, um pouco mais extrema. Porque o coração encarnado, que se esforça em conhecer os ensinamentos de Jesus. Os corações que procuram ler o Evangelho, procuram perceber como nós aqui estamos na vida num propósito. E muitas vezes, esse mesmo coração que está disposto em fazer o bem durante a sua vida, se depara também com um diagnóstico inesperado. E aí, é muito interessante que quando essa pessoa, né, este irmão, vivencia isso no seu dia e se depara com uma situação dessa, o coração entende que esse momento é o momento da transformação, da nossa mudança. Então nós precisamos ser muito tolerantes, ter muita paciência e, acima de tudo, crer, ter a fé de que Jesus, esses nossos amigos espirituais, podem nos curar.
É possível, é permitido isso acontecer. Mas quem julga isso não somos nós. Nós não temos essa capacidade, mas nós temos a confiança de humildemente pedir a Jesus que, se for possível, que nos ampare, que possa nos dar a bênção da vida, que possa nos dar a oportunidade de continuarmos a nossa jornada aqui na condição de encarnados e vencer este momento. Então, irmãos queridos, pensem nisso. Pensem que neste momento é o momento da transformação. É um momento onde nós precisamos retomar o nosso norte para os ensinamentos de Jesus e confiar. E ter fé, meus irmãos. Fé é algo que a gente precisa dar o nosso testemunho quando estamos diante da dor. Então é isso, corações. Confiem, peçam humildemente o socorro, o amparo, e se assim for possível, mediante a bondade de Deus de trazer para nós a bênção da vida novamente, não esqueça de poder sim lembrar que Deus foi misericordioso com você e que você possa dar o seu exemplo para corações que muitas vezes estão passando pela mesma dificuldade, mas não estão tendo o entendimento de respeitar o momento da vida. Então, que você possa ser o testemunho para esse irmão que se encontra numa situação delicada e dizer para ele: Deus existe. Deus me deu a bênção da vida. E eu sou testemunha de que a bondade de Deus é possível. Então, irmãos queridos, que esta lição possa servir para nós como o bom ânimo, como a vontade, trazer para o nosso coração a esperança, a fé e a certeza de uma manhã melhor. Mas sempre, sempre entendendo a vontade de Deus, nosso Pai. Que seja feita, Senhor, a sua vontade. Obrigado, Mestre. Este irmão querido que chegou para aliviar do aflito a sua dor, sempre auxiliando, seja pobre ou rico, te agradecemos, ó irmão Tunico. Veja quanta luz, quanto amor presente, trazendo paz aos irmãos doentes, sempre auxiliando, seja pobre ou rico, te agradecemos, ó irmão Tunico. Companheiros queridos, sintamos esse envolvimento carinhoso do nosso querido Mestre Jesus. Nossa fé se fortalece e nossa esperança se renova para o enfrentamento de nossos problemas e compromissos com mais coragem e sabedoria. Ensina-nos, Jesus, a sermos melhores nas nossas atitudes e pensamentos, atendendo aos aflitos e desamparados, perdoando os nossos ofensores e praticando a caridade sempre. Permita-nos orar diariamente e que o Evangelho do Mestre seja o orientador de nossa conduta, começando pelo nosso lar. A prece sempre necessária, pois nos acalma e fortalece para o enfrentamento das nossas provas, livrando-nos muitas vezes de tentações e quedas físicas e morais. Aceitemos com fé e coragem os momentos de dor e tristeza, de saudades
e de enfermidades. São oportunidades abençoadas de aferição de nossa fé e de aprendizado para o nosso espírito imortal. Que os bons espíritos possam sempre nos ajudar para que vençamos nossas fraquezas e nossa invigilância e possamos caminhar com mais segurança, fé e paz nos nossos corações. Muito obrigada, Jesus. Nossa gratidão é imensa pelo muito que recebemos. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Vem, Jesus, divino amigo, vem trazer a tua paz. Só tu és o nosso abrigo, que ternura mil nos faz. Vem, ó meigo nazareno, este mundo consolar. Vem com teu olhar sereno, toda a terra iluminar. Afasta do mundo a guerra, o chacal devorador, que destrói tudo na terra, espalhando luto e dor, há gemidos de aflição, já não há mais primaveras, criancinhas pedem pão, homens lutam como feras. Vem, Senhor, vem reflorir os caminhos. Vem, Senhor, apaziguar corações, exterminar a dor e fazer calar os canhões. Vem, Senhor, com teu amor tão profundo, iluminar consciências e fazer feliz o mundo. Queridos irmãos, mais uma vez, estamos reunidos em nome de Jesus, ligados aos amigos espirituais do SOS à distância, para podermos enviar para os nossos irmãos tudo o que temos de bom, que já conquistamos em amor, ternura, compreensão e energias para a recuperação do corpo físico. São tantos os necessitados e a equipe espiritual, com a nossa ajuda, com as nossas doações, conseguirão atender a todos, levando carinho, amor, esperança, alegria de viver e também a aceitação pela fase que estão vivendo e a certeza, Senhor, de que tudo isso passará e sairemos do outro lado muito mais fortes do que quando entramos. A lei do Pai é sábia e nos fortalece tanto na alegria quanto também nas dificuldades. Sejamos otimistas e ofereçamos, Senhor, toda a nossa bondade e compreensão. Graças a Deus. Mãos dadas em prece, amor, gratidão, banquete celeste, almas em oração, floquinhos de luz saindo do coração. São Francisco reunindo e o vovô Pedro colocando no caldeirão.
e a pomada surgindo em bênçãos de devoção. Quanta luz, quanta cor, cada potinho é um pedacinho do nosso amor. Quanta luz, quanta cor, cada potinho é um pedacinho do nosso amor. Mãos dadas em prece, amor, gratidão. Banquete celeste, almas em oração, floquinhos de luz saindo do coração. Frei Fabiano reunindo e a Jovelina colocando no caldeirão, e a sopinha surgindo em bênçãos de devoção. Quanta luz, quanta cor, cada pratinho é um pedacinho do nosso amor. Quanta luz, quanta cor, cada pratinho é um pedacinho do nosso amor. Pai amado, Senhor Jesus, flautas, querubins, como mágica, em um belo jardim, envolvido por plantas, pássaros, flores, formando com suave música um lindo festim. Festim de retorno e não de partida. Essa é a recepção para os que retornam à pátria querida. Pátria do ancestral, que não nos fala da terra onde nascemos, mas de onde provemos um mundo espiritual. Assim são recebidos espíritos cuja missão foi cumprida, deixando o corpo de carne para vivenciar a verdadeira vida. A matéria é apenas um momento das lições aprendidas nas escolas espirituais, onde nos preparamos para que depois na terra possam ser aferidas. São lições de amor, de trabalho, de afeto, desapego, humildade e perdão, que fazem parte desse projeto, que tem como meta a redenção. Estaremos prontos para reencarnar se já aprendemos a amar. Jesus nos diz que somos luz e ao amor precisamos fazer jus. Das lições por ele proferidas, nas bem-aventuranças, nos montes, nos barcos, deixando suas palavras como lembranças, como marcos, de amar ao outro como a si também, sem titubear, para do desamor não ficarmos refém. O tempo se faz precioso se dele conseguirmos tirar o melhor. Por isso, nossa estadia na Terra requer vigilância a priori, pois em nossa pequenez esquecemos o aprendizado das alturas, as propostas inseridas no plano espiritual sobre nossa vida futura. Por isso, fé em Deus, fé em ti mesmo, boa vontade sempre, pois precisarás de força para semear da fé preciosa semente. Pois só assim, no final dos tempos, aprendendo essa bendita lição, ao retornar, será acolhido com flores
pois plantaste um belo jardim, cumprindo com esmero a tua missão. Flautas, pássaros, plantas, flores, querubins, retornaste, enfim. Muita paz a todos. Possamos semear para poder colher, meus irmãos. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Ouço Deus no furor dos ciclones bravios. Ouço Deus no cantar matinal dos pardais. Ouço Deus no lamento dos pobres mortais. Vejo Deus nas estrelas perenes de luz. Vejo Deus no esplendor que a alvorada traduz. Vejo Deus no suave perfume da flor. Vejo Deus no adeus companheiro da dor. Sinto Deus na saudade que evoca lembranças. Sinto Deus no morrer de febris esperanças. Sinto Deus na tristeza de ver-te partir. Sinto Deus na tua volta, irmão, a sorrir. Após a última ceia com os apóstolos, Jesus, antevendo sua prisão, dirigiu-se ao Monte das Oliveiras para orar ao Pai Celeste, fortalecendo-se para os momentos de sofrimento que o aguardavam. Os discípulos o acompanhavam. Recomendou que esperassem por ele orando e se afastou. Quando retornou, os encontrou dormindo. Jesus disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. E, estando ele ainda a falar, o prenderam, diante da indignação e surpresa dos 11 discípulos. Essa pergunta de Jesus, feita há séculos, serve para a nossa atual jornada. Por que estás dormindo? É um alerta. O aprendiz do Cristo, para livrar-se de surpresas desagradáveis, tem que manter em constante vigilância sua própria conduta, a fim de evitar períodos de insegurança e angústia. Dificilmente é pega desprevenida a criatura que, usando a moderação e a disciplina, planeja o que tem a realizar, evita os hábitos de improvisação, educando impulsos caprichosos e pressa desnecessária. Se o tempo está nublado, o nevoeiro é capaz de transformar o caminho num perigo, tornando a viagem insegura. Recomendável utilizar os ensinamentos do Mestre, aplicando-os sensatamente diante das ilusões e dificuldades que permeiam a presente existência, evitando adormecimento dos sentidos, comprometendo os ideais de elevação espiritual. Bem-aventurados serão os que no final do dia, fazendo um balanço de tudo que sucedeu, constatarem que todos os deveres foram cumpridos, encerrando o dia com a luz da oração, a fim de repousar em paz. Que o amor e a luz de Jesus aqueça nossos dias de inverno.
Assim seja. Eu tenho um amigo sincero, que eu tanto venero, com quem tanto me dou. É meu professor, meu parceiro, meu bom companheiro, e muito me ajudou. Ensina-me a ser caridoso, a não ser orgulhoso, e orar sempre a Deus. E quando eu tenho um dilema, resolvo o problema com os conselhos seus. E quando eu tenho um dilema, resolvo o problema com os conselhos seus. Evangelho de luz, Evangelho perdão, Evangelho Jesus, és a minha salvação. Evangelho de luz, Evangelho perdão, Evangelho Jesus, é a minha salvação. E quando a angústia revolta, eu não acho a porta, não vejo a solução. É Ele, o amigo adorado, que está sempre ao meu lado e me traz consolação. Se choro ou preciso socorro, a Ele eu recorro e por feliz me dou. Ele é o Evangelho novo, mensagem que ao povo o Cristo deixou. Ele é o Evangelho novo, mensagem que ao povo o Cristo deixou. Evangelho de luz, Evangelho perdão, Evangelho Jesus, és a minha salvação. Evangelho de luz, Evangelho perdão, Evangelho Jesus, és a minha salvação. Pai de amor e bondade, fortalece os nossos corações na fé, na esperança, na confiança, na alegria. Envolve o coração dos homens, que eles possam ter paz e aquela certeza que o Senhor está com cada um deles. Fortalece, Senhor, a nossa fé. Nos envolve na luz que nos traz a saúde do corpo, da alma, envolvendo todos os nossos familiares que estão com problemas de saúde, envolvendo os nossos lares em muita luz e harmonia, envolvendo, Senhor, todos aqueles que estão nos hospitais, aqueles nossos irmãos que andam pelas ruas, não tem para onde ir, aqueles que estão doentes em seus lares, envolve as nossas crianças, os nossos jovens, idosos, aqueles que estão nos asilos, que eles possam sentir que a sua luz e a luz do seu Filho Jesus está cuidando de cada um deles, levando aquela paz, aquela alegria de viver com a confiança no amor do seu Filho Jesus. Envolve, Senhor, o nosso Brasil em muita luz,
levante paz para o coração de cada brasileiro, que eles possam confiar. O Senhor e seu Filho Jesus está no comando. Envolve todos aqueles países que estão em desavença, que eles também possam sentir a luz do seu amor, Senhor. Que a paz e a harmonia, a certeza, a confiança que o Senhor está sempre conosco, continua nos envolvendo. A todos nós, que assim seja, graças a Deus. Doce Maria, suave lírio de luz, vem ouvir nossa prece, perfumar nossa messe, doce Mãe de Jesus, vem, ó Maria, socorrer os que sofrem, peregrinos da dor, suplicando o seu amor. Doce Maria, cheia de graça, vem ouvir este hino, amparando os enfermos com seu manto divino. Queridos companheiros, estamos chegando ao final de mais um encontro. Deus nosso Pai, eterna fonte de poder e bondade, obrigado por olhar por todos nós, tão imperfeitos que somos, mas o Senhor nos ama e nos aceita como somos. Pedimos humildemente, Senhor, guia a nossa vida, ilumina os nossos caminhos, pois a Tua luz engrandece e nos fortalece para a nossa caminhada. Abençoa a cada um que sofre. Dai-nos fé e coragem ante os nossos problemas e dificuldades. Ajuda-nos a trabalhar o amor e o perdão em nossos corações, e que a Tua luz acenda sempre o desejo do bem em nossa vida. Que façamos do hoje um dia de amor e paz, e que tenhamos serenidade para ouvir sem julgar, e tenhamos também serenidade para que assim possamos aprender a viver em comunhão com os nossos semelhantes e companheiros de jornada. E que seja sempre feita a vossa vontade acima dos nossos desejos. Que assim seja, graças a Deus. Uma ótima e abençoada noite a todos. Na construção da família. Deixa-nos, Jesus querido, envolver-nos nas blandícias da prece sincera para que o amor extravase em bênçãos de paz e luz. Somos ainda serventuários imperfeitos, guardando os resquícios do egoísmo, ora num silêncio forçado, ora em lágrimas abundantes.
ensina-nos, Divino Mestre, a executar a Sinfonia da Paz, oriunda do dever cumprido e do esforço hercúleo de eliminar as impurezas próprias nos difíceis relacionamentos. Como luzinha ainda embrionária, permite-nos ser o singelo vagalume que se faz necessário na escuridão dos protestos que, em pensamentos, continuamos a expressar. Somos resultantes de um passado obscuro, relacionando direitos que ainda não temos condições de conquistar. Mas a hora é de expressar a sincera gratidão pela vida abundante que se espraia na bênção da natureza. Gratidão a ela que reflete a providência divina na decoração do torrão brasileiro. Pela vida, Senhor, como agradecemos! Retornar às experiências terrenas na continuidade do nosso processo evolutivo é bênção que todos aguardam. Pelas bênçãos da reencarnação, a dádiva de ser pais e mães necessita ser alcançada no esforço conjugado para atingir a graça das reencarnações sucessivas. Para tanto, o papai e a mamãe precisam programar e merecer. Aos pais terrenos que vislumbrem a formação da família, ao dar a oportunidade da vida de relação formando o grupo familiar, criamos expectativas, mas todos estão no lugar certo. Se não obtiveram a sublimidade do aconchego, é porque a experiência a alcançar necessitava da prova de aferição. O papai que na terra busca formar a dupla em que paternidade e maternidade façam gerar filhos pelo amor, necessita fundamentar essa união no respeito mútuo e na fraternidade. Formar cidadãos de bem numa insistência contínua de uma educação com Deus é a prova mais arriscada, pois o exemplo é a base na construção da família. Senhor, como agradecemos o lar que nos recebeu, a alegria de vivermos em família, na graça de um lar simples e honrado, sob a líria do amor que o Evangelho de Jesus nos traz. Gratidão, gratidão, Papai do céu e da terra. Meimei, São Bernardo do Campo, 8 de agosto de 2025.